Estamos de volta, ao vivo, com o programa Ponto de Vista, agora 9 horas 17 minutos em Joinville. Esse veranico de maio que deu esse calor na nossa cidade nos últimos dias, bom, né? Bom para aproveitar. Aproveite que é os últimos dias, né? Porque a previsão do tempo prevê aí uma mudança nas temperaturas, até porque junho já está batendo na nossa porta. E no programa Ponto de Vista de hoje eu estou recebendo o advogado Rodrigo Coelho e também o cientista social Charles Henrique Voss. E olha só, a comissão que prepara aí as mudanças no Código Penal brasileiro anunciou ontem que foi aprovado pela maioria dos juristas que o porte de drogas para uso próprio deixa de ser crime. É isso mesmo. Os juristas que planejam aí modernizar as leis brasileiras defendem a posse de drogas dependendo da quantidade em poder do suposto usuário deixa de ser crime, de acordo, claro, com o tipo de droga e padrões estabelecidos pela Anvisa. Em geral, a quantidade, segundo eles, a quantidade deve ser suficiente para 5 dias de consumo. É isso mesmo. Até mesmo aqueles que plantam, por exemplo, uma pequena quantidade de maconha em casa podem deixar de ser criminosos, dizem os juristas. E eu quero saber, assunto delicado e assunto polêmico, eu quero saber dos meus convidados qual é o ponto de vista de vocês em relação a essa posição dos juristas que dizem que o consumo de drogas, aí, usuários, eles acabam dizendo que não é criminoso quem é usuário e que eles também destacam que é mais uma questão de saúde pública do que penal, do que de segurança propriamente dita. Charles, começa com você esse bloco. É complicado, né? Mas eu tenho a visão de que liberar o porte de drogas, ele pode trazer um benefício do controle do Estado sobre o tema. O Estado, aqui eu digo, a União, o SUS, né? Os governantes terem o controle sobre o que é o uso de drogas no país. Porque o que acontece hoje? É ilegal, né? Você não pode nem consumir e vender certos tipos de drogas. E isso vai gerar um problema, porque o Estado não vai ter controle sobre os níveis de consumo, não vai ter o controle sobre medidas de erradicar o consumo, como está acontecendo lentamente com o tabaco, por exemplo. Então, foi até recentemente uma lei que diz que nos próximos 2 anos os cigarros com aroma de cravo, enfim, vão ser tirados de circulação. Sim. São vários contrapontos, né? O governo vai tendo esse controle, não é, Rodrigo? Claro, é um tema extremamente complicado, você incriminar uma pessoa porque está portando drogas ou não, tem também o traficante, mas nós estamos caminhando para um controle. O que nós temos hoje é uma liberdade gigantesca sobre esse tema e ficamos vagando no escuro sem saber o que de fato está acontecendo. Então, do ponto de vista, nós estamos caminhando para um controle. Se de fato vai acontecer ou não, nós sabemos como que é o sistema de saúde e os outros órgãos do governo aqui no país. É extremamente complicado. Rodrigo, seu ponto de vista a respeito, você como advogado aí vê, claro que ainda a decisão dos juristas vai ser votada no Congresso, passa tanto pela Câmara dos Deputados quanto pelo Senado. Mas essa primeira análise deles, como é que você vê isso? Perfeito. Na verdade, essa discussão é um avanço do que houve em 2005, quando teve a lei que alterou, em que o usuário não é mais punido com o crime de detenção. Hoje o usuário é punido apenas com restrição de direitos, ou advertência, ou mesmo prestação de serviços à comunidade. Até 2006, o usuário era enquadrado como criminoso e penalizado com crime de detenção. Eu penso que foi um avanço. E esse avanço foi importante e tratou, como você disse, a questão do usuário como uma questão de saúde pública. Tirar ele do eixo do Ministério da Justiça, Ministério da Segurança Pública, e tratar ele como Ministério da Saúde. Junto com o Ministério da Educação, sim, educar as pessoas do mal que faz a droga, das consequências que tem a pessoa que é usuária e a longo prazo. O que faz mal para a saúde e para a própria família como um todo, né, em geral. É uma dependência, né, Rodrigo? Dependência. Então, e nos países em que houve a despenalização do uso da maconha, são muitos os resultados, né, Charles, e as pesquisas que foram feitas são muito assim contraditórias. Não se há um consenso de que vai diminuir o consumo ou se vai
diminuir a lavagem de dinheiro, ou o crime de contrabando, ou mesmo o tráfico de drogas, ou de armas, etc. Ou lavagem de dinheiro, a questão dos jogos ilegais também, que é outra discussão que está no Congresso Nacional. Então, realmente, o assunto é polêmico, vai render muita coisa ainda. Eu penso que esse ano não vai ser discutido nada, porque vai vir logo as eleições e vai se dispersar um pouco esse tema. Mas é uma questão de mudança de paradigma que houve, de deixar de tratar o usuário como um criminoso e sim como uma pessoa que tem uma doença e que deve ser sim tratado. Esse é a grande discussão, esse é o grande avanço. Até porque, segundo os juristas e as alegações deles de terem votado a favor dessa mudança, é que hoje é muito mais fácil se chegar ao usuário do que ao grande traficante, por exemplo. E seria essa uma das alegações, que se possa aí tentar chegar ao grande traficante e não aquele usuário, né? Essa é uma das alegações também. As grandes indústrias de tabaco, elas estão perdendo espaço porque houve uma conscientização, houve um controle na base. Qual que é a base? São os usuários. E vão perdendo, com o passar do tempo, vão perdendo espaço porque a população vai se conscientizando de que existe um problema em consumir tal substância. E creio que não posso aqui mensurar o tempo, mas devagar nós vamos chegar a esse controle do Estado, essa conscientização das pessoas e verem que a dependência química é algo que vai destruir o seu sistema físico, né, imunológico, e também pode arruinar com o tráfico de drogas, pode se envolver em vários outros delitos. Então, essa relação nós podemos controlar. Eu quero aproveitar essa tua levada aí de saúde pública. Na contrapartida desse anúncio ontem dos juristas, o IBOP também divulgou uma pesquisa que foi realizada com mais de 300 mil habitantes em 26 cidades brasileiras. Eles consideram, as pessoas que foram entrevistadas, que o fator drogas no país é muito mais preocupante que o desemprego, por exemplo. Tema que, segundo a pesquisa, será levado em conta pelos eleitores nas eleições de outubro. A pesquisa também falou das prioridades do eleitor. Encabeçam a lista aí 37% a saúde, 16% segurança, 11% educação, e as drogas, então, aparecem com 9%, ultrapassando, por exemplo, a preocupação com o emprego, que aparece com 4%. E eu quero saber dos meus convidados, Charles, que tem a sua parcela na questão política, com o blog, já foi comentário político, fez comentários políticos por muito tempo. Isso. Rodrigo, que também é pré-candidato a prefeito de Joinville. Como é que vocês veem essa pesquisa onde a população hoje se diz muito mais preocupada com o avanço nas drogas? E no caso da pesquisa, com a dependência química em relação ao crack, que a gente sabe que em grandes capitais, Joinville também não fica muito, mas grandes capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, que tem até os pontos onde as pessoas consomem, isso acaba levando até uma questão de segurança pública acima de tudo, né? Rodrigo, como é que você vê essa divulgação dessa pesquisa, essa preocupação do eleitor com esses pontos que foram apresentados? Saúde e educação sempre pontearam as pesquisas, né, na questão das necessidades das pessoas, né? Em Joinville, pesquisas recentes, quem teve acesso, também colocou mobilidade urbana como uma das grandes preocupações do joinvilense, das grandes cidades como um todo. A segurança também, com o crescimento das cidades, né? O desemprego, eu penso que talvez tenha caído um pouquinho de terceiro, quarto para quinto, talvez pelo momento econômico que o Brasil esteja vivendo, né? Não digo de plenitude de emprego, pelo contrário, né? Mas realmente houve um avanço, né? As pessoas hoje podem se dar uma perspectiva melhor de futuro, principalmente com o investimento forte que está sendo feito, mas precisa ir muito fazer na educação, né? Principalmente a educação de terceiro grau, que foi esquecida durante um bom tempo, nível superior no país, e que é quem forma os professores que vão dar aula para primeiro e segundo grau, né? Pensa que o professor surge do acaso, não surge, o professor tem que ter um grande incentivo, salários melhores, condições dignas de trabalho, mas uma formação também excelente. Joinville é carente nisso, né? E a questão do crack, realmente, o próprio Estado, né, as emissoras de TV abraçaram essa causa, e as escolas. O crack, e o crack realmente não tem muito assim, não é muito bem visto pelos traficantes, porque é uma doença já em fim de carreira. Para quem está no crack, já a perspectiva de vida já não é muito grande, porque já consumiu várias outras drogas. Está no crack, é uma doença que é uma droga muito forte, né? Agora tem uma outra droga já que inventaram, que está além do
do crack, que é feito com a sobra do cal, né, de outras drogas, e que realmente faz um mal ainda maior do que o crack. Então, realmente, essa pesquisa reflete o que as pessoas têm percebido no dia a dia, no Brasil como um todo, a sociedade como um todo, né? E que realmente, como a gente falou já anteriormente, né, Charles, é uma questão de saúde pública. E a droga deve ser encarada como isso, e o usuário mais ainda, né? Porque tem uma questão dessa comissão que elaborou esse anteprojeto de lei. Vamos pegar o seguinte exemplo. Aconteceu recentemente uma boate aqui em Joinville. A pessoa é pego com uma bucha de maconha, por exemplo, mas se ela for pega vendendo, ela é enquadrada como traficante. E se a pessoa é pega em casa com 10 buchas, por exemplo, ela é enquadrada como usuária. Não há um critério hoje legal que diga o quanto que a pessoa deve ser enquadrada como traficante e usuário. Fica a critério delegado que enquadra a pessoa e faz a denúncia em tal artigo 12, artigo 16 da lei penal que cuida das drogas, ou mesmo do juiz na hora de fazer a sentença. O advogado com habeas corpus consegue talvez liberar traficantes e deixar solto pessoas inocentes, né? Tem muito esses critérios. Vai da análise de cada um. Charles, como é que você vê essa pesquisa aí? Essa pesquisa vai dar um norte para muitos candidatos nas eleições, e aqui em Joinville não vai ser diferente. O candidato que tentar assumir propostas em relação à segurança pública, em relação a consumo de drogas, a violência que está acontecendo cada vez mais. Esse dia uma mulher teve um sequestro relâmpago numa esquina da Rua Blumenau. Então, esse tema está ficando corriqueiro, está ficando na boca das pessoas. E o candidato que trouxer uma plataforma que una também a questão de saúde pública, a questão de educação e esses órgãos... esses órgãos linkados juntos, corrigindo alguns problemas, podem ser a solução. Não adianta dizer, Rodrigo, o candidato, por exemplo, que vier nas eleições, nós vamos combater a segurança pública fazendo um acordo com o governo de estado e trazendo mais policiais nas ruas. Só isso não vai adiantar. Como nós falamos antes, tem que ter um trabalho de base, tem que ter um trabalho que assuma o ser humano na sua forma completa. E aí, educação, saúde pública são as necessidades mais básicas, e não só a repreensão. Até porque a gente sabe que muitas crianças, muitos adolescentes que acabam não tendo a educação, não estando dentro da escola, a tendência é que partam aí para o mundo do crime, para as drogas. Então, consequentemente, aí se tem um maior índice de roubos, falta de segurança, né? A gente tem acompanhado, você citou o exemplo do sequestro relâmpago. Na semana passada, teve um conhecido, inclusive do Rodrigo também, foi assalto à mão armada aqui no centro, aqui na Getúlio Vargas. Sim. Né, durante a manhã. E casos também têm acontecido de pessoas, até um alerta, mulheres principalmente, que ficam no carro, estão distraídas. Já soube de casos de mulheres que foram abordadas, onde levaram carro ou a bolsa, enfim, celular. Então, todo cuidado ele é necessário. É verdade. E, infelizmente, é a realidade das grandes cidades. Eu vou muito para Brasília, o Rodrigo também conhece lá a realidade. O sequestro relâmpago para mulheres cada vez mais corriqueiro, e nós temos que tomar muito cuidado. Então, infelizmente. Encaixa-se exatamente aí a pesquisa, né? Linkados os fatores, já que falamos no outro bloco que a questão de drogas está linkada aí à saúde, também à saúde pública, então acabam aí a pesquisa com os nossos brasileiros que estão muito mais antenados hoje em dia e com certeza vão saber cobrar e escolher também no mês de outubro, né? Esperamos que antes os candidatos apareçam com essas plataformas de governo, que nós temos que cobrar também. Nosso tempo é rapidinho, Charles, agradeço a sua presença. Eu que agradeço, né, também o debate com o Rodrigo e a quem esteve em casa nos assistindo. Rodrigo. Obrigado, Débora. Obrigado, Charles. Obrigado ao pessoal que nos assiste. Uma ótima noite a todos e até a próxima. Bom, eu também agradeço a sua companhia, agradeço você. E olha, eu gostaria de hoje fazer alguns agradecimentos especiais. O programa Ponto de Vista hoje fica por aqui e, claro, você sabe, as pessoas que trabalham aí com a imprensa, enfim, a gente acaba passando a cada dia por novas propostas, novos projetos. O programa Ponto de Vista foi um projeto que começou aí há 8 meses atrás. Então, hoje nós estaremos apresentando o programa pela última vez, mas com novos projetos aí, novos desafios a caminho. Então, com certeza nos veremos aqui na TVBE nos próximos meses e também em outros
projetos que você vai estar podendo acompanhar. E eu quero deixar um agradecimento super especial aí para todas as pessoas que nesses últimos 8 meses apoiaram de alguma maneira o programa Ponto de Vista. Lá as meninas da Betina Modas, que sempre me apoiam em projetos, não só neste Ponto de Vista, como em outros projetos, já apoiaram e já têm engatilhado aí para um novo projeto também, um apoio lá das meninas da Betina Modas. Betina Modas que fica ali na rua Rio Grande do Sul, 549, e você pode passar lá e ver todas as novidades em calçados, roupas, acessórios, enfim, as meninas também vão lhe atender super bem. Gostaria de agradecer também imensamente a Jéssica Line, que ao longo desses últimos meses também vem de Barra Velha, faz meu cabelo, minha maquiagem, sempre com muita atenção e muito cuidado para que eu esteja bonita aí para você que está nos acompanhando. Também agradeço a Andréa Rosa, que tem lá o seu bronzeamento a jato, que dourou a minha pele em alguns momentos. Agradeço também aqui o pessoal, o Joãozinho, o Alexandre, o Eduardo, o Gênesis, toda a equipe aqui da TVBE que sempre me atendeu com muita prestação aí, também os convidados sempre foram muito bem atendidos. Então, deixo aí um grande abraço para você, muito obrigada pela sua companhia no decorrer desses meses e a gente com certeza vai se ver por aí. Eu desejo a você uma ótima semana, um ótimo início do mês de junho aí, que vem com boas energias, com boas vibrações e com certeza a gente se vê por aí na cidade e por aqui também. Grande beijo para você e até uma próxima oportunidade. Até lá!